Apocalipse 7, verso 9 até o verso 17. Apocalipse 7, 9 a 17. Eu amo esse texto, a visão dos glorificados. Apocalipse 7, 9 diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos não suportou, tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? De onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão por qual se acham diante do trono de Deus, e o servirão de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles as suas asas, o seu tabernáculo, o seu pavilhão. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o ardor do sol, nem ardor, nem dor, nem sofrimento algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, que estava no meio das chamas, os apacentará e os guiará para as fontes das águas das vidas, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Ah, como eu amo esse texto, irmãos. Você pode sofrer, mas você vai vencer. O mundo vai fazer você chorar por um momento, mas Deus te fará sorrir por toda uma eternidade. Você pode sofrer, mas você vai vencer. O mundo fará você chorar por um momento, mas Deus te fará sorrir por toda a eternidade. No capítulo 2 temos uma representação do futuro feita por Deus. No capítulo 3 temos uma imagem, uma representação do futuro feito pelo homem. O caráter de Deus soberano em oposição ao caráter do homem. A igreja e estados. A igreja e Estado unidos em Babilônia, sob um poder. Daniel 3 se repetirá em Apocalipse 13. Finalizando, uma fornalha. Haverá um boicote econômico contra o povo de Deus. O mundo vai mandar você se ajoelhar perante os homens, mas você ficará em pé perante Deus. E quando o mundo mandar você ficar em pé diante deles, você se ajoelhará diante do Senhor. Há um povo aí que não acredita na perpetuidade da lei de Deus e na santidade do sábado. Mas nós ficaremos firmes pela sola Escritura e pela tota Escritura. Somente a Bíblia e toda a Bíblia. Ó Rei, ó Estados Unidos, ó Roma, eu não estou indeciso. Eu sei em quem creio. A fé não livra você do fogo. A fé faz você avançar através dele. A fé continua caminhando no vale da sombra e da morte. A fé não para. A fé transpõe as barreiras que Satanás coloca no caminho. Ellen White diz literalmente: não há barreiras que Satanás ou o homem possa levantar que a fé não seja capaz de atravessar. Eu amo isso. Na planície de Dura, ali hoje na Arábia Saudita, uma barreira foi levantada, uma representação da verdade, mas a fé atravessou.
Não há barreiras que Satanás ou o homem possa levantar que a fé não seja capaz de atravessar. Olhe para os heróis da fé. Se inspire em Paulo, em Pedro, em Tiago, Estevão. O mundo os prostrou, mas Deus os levantará em glória e majestade. Você conhece a corrida 4x100? A pessoa vai passando o bastão um para o outro. Existe a corrida livre sem obstáculos, mas existem os obstáculos para você ultrapassar. Na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa corrida cristã, como diz Paulo, na nossa carreira cristã existem os obstáculos. Cada obstáculo que o diabo coloca, você pula e avança, avança. Às vezes você tropeça no obstáculo, mas o cristão não é como o porco. Ele pode estar até na lama, mas não fica ali deitado, ele se levanta e segue. Os obstáculos existem, as injustiças, as mentiras, as injúrias, as calúnias, as difamações, tudo isso existe, não importa. As únicas coisas que queimaram foram as amarras, as cordas, a prisão. Irmãos, eu me impressiono com isso aqui. A única coisa que eu e você precisamos entregar é um corpo, para que Deus cuide dele. A maior prova de que você é cristão é quando você persevera em meio às provações e à escuridão. Logo virá sobre este mundo noites traiçoeiras, onde você vai ter que responder por sua fé. Só que, irmãos, você tem que estar preparado antes. Você tem que estar decidido antes. Então, na escuridão da existência, você não está indeciso. Após o decreto de morte, Deus entra em cena e livra o seu povo. Ao fechar a porta da graça, sairá o decreto dominical, e os poderes de Apocalipse 13 entrarão em cena, afrontando a lei de Deus e perseguindo os obedientes, mas ninguém perecerá. Adorar a Deus revelará quem é Deus e quem é você. 7 vezes mais calor com fornalha e óleo, uma tentativa de eliminar qualquer possibilidade de intervenção divina. Aqueçam 7 vezes mais. Quem é o Deus? O mundo vai parecer, irmãos, que é impossível Deus agir. E Deus fará como as amarras de Sansão. A força humana perante Deus é puramente fraqueza, desafiando um decreto de morte. Irmãos, todo estudo escatológico, toda profecia, se não estiver centralizada em Jesus, ela não tem valor. Paulo diz: ainda que eu tenha todo conhecimento e conheça toda a profecia, se eu não tiver amor, nada serei. Sabe que o personagem central da história de Daniel 3 não é Ananias, Misael e Azarias? Você sabe que o personagem central não é Babilônia, Nabucodonosor, não é a estátua? O personagem central de Daniel 3 é Jesus Cristo. É Ele que muda as circunstâncias, é Ele que muda a história, é Ele que salva, é Ele que redime. É Ele que amou Nabucodonosor. E um dia eu vou pregar sobre a conversão desse homem. Já pensou um dia você chegar no céu e dizer assim: ô Nabuco, como é que é teu nome? Agora meu nome agora é Gabriel, ou Miguel, sei lá. Ah, não é mais Nabucodonosor? Não é nome pagão. Não é mais adorador de Bel, agora é adorador de Deus. Me conta, como é que foi a tua conversão? Você virou com cabeça de animal, corpo praticamente de um animal. O amor de Deus foi tão grande a ponto de transformar esse homem. Agora deixa eu te perguntar, para encerrar: aonde estava o povo de Deus quando essa história aconteceu? Onde estava o povo de Deus na época de Ezequiel, Jeremias e Daniel? O povo de Deus estava em Babilônia, mas eles olhavam para Jerusalém. Era apenas 70 anos, quase que o prazo de uma existência humana. Eles penduraram os seus instrumentos musicais, dizendo: nós não vamos cantar nessa terra, aqui não é o nosso lar. Nós estamos em Babilônia por um tempo, mas o nosso lar é Jerusalém, e para lá que nós voltaremos. Infelizmente, a maioria
dos judeus que foram para a Babilônia. Prosperaram, adquiriram riquezas, casas e bens e não quiseram voltar. Apenas cerca de 50.000 voltaram, junto com Esdras, Zorobabel, Josué, Neemias. Só um remanescente, porque dentro do remanescente geral existe um remanescente fiel. Eu e você estamos na Babilônia desse mundo, mas o nosso olhar está em Jerusalém. E não se apegue a essas coisinhas aqui, viu? Não crie as amarras desse mundo. Não fique muito apegado. Logo nós vamos sair da Babilônia e vamos voltar para Jerusalém, a nossa terra de origem literal. Porque nós não somos daqui, nós estamos daqui, mas nós somos criados por Deus para um reino imortal. E o centro de toda a profecia é Jesus. Se um dia você for chamado a desafiar um decreto de morte, lembre-se, o teu caso já está decidido. A porta da graça já fechou. Em frente, sabendo que Deus atuará a teu favor. Os anjos se levantarão com as suas espadas, literalmente. E nenhum cabelo será queimado, ninguém será atingido, ninguém. Fechou a porta da graça, acabou. Deus se manifestará. E quando o aperto for maior a ponto de você chegar próximo da morte, Jesus vai entrar em cena na atmosfera desse mundo como um fogo consumidor para destruir as amarras que te prenderam pela força do inimigo, pela força das circunstâncias, e te libertar e te promover a um súdito do reino, não o reino da Babilônia, mas o reino de Jerusalém. Que Deus abençoe você e a sua vida.